quando vale a pena contratar um advogado criminalista? Gente, tem vários momentos. O momento principal eu vou falar, mas também vou falar de momentos que realmente vão ser necessários. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou advogado criminalista. Antes de dar continuidade aqui, aproveita, se inscreva no canal e também dá um joinha aqui, compartilha esse vídeo aí e vamos nessa, tá? Tô falando aqui, muita gente precisa de advogado, outros não, mas fica ligado aqui, você também que é estudante de direito, você que é advogado, fica ligado aí também. Coloca nos comentários aí, qualquer coisa a gente troca uma ideia, mas grande questão aqui, você também tiver alguma dúvida mesmo depois do vídeo, coloca aqui nos comentários. Mas assim, quando a pessoa chega, principalmente aqui no escritório, que é onde eu tenho as maiores experiências e é o que eu quero passar aqui, ela chega e fala para mim o seguinte: olha, doutor Felipe, se vale a pena contratar, porque ainda está em fase de delegacia, né? Cara, gente, isso acontece demais, tá? Principalmente em casos de violência doméstica. A pessoa pensa que não vai dar em nada. Aí eu falo, olha, minha atuação é dessa forma, o valor é X e tal. Então a pessoa fica muito pensativa, porque, poxa, tá em fase de delegacia, será que vale a pena? Então assim, eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Pra chegar mais perto, tipo assim, a pessoa não contrata, o que ela faz? Cara, ela faz merda no processo. Isso acontece demais, tá? Não tô falando que, poxa, a pessoa é leiga e tudo, ela realmente pensa que não vai dar nada. E eu também não posso insistir, não, me contrata e tudo, é bom pra mim? É, tá? Eu estudo pra isso, eu gosto desses casos, mas é claro, a pessoa vai ter um valor financeiro para investir, tá? Mas, gente, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? É importante? É, mas é uma escolha. No momento de delegacia é uma escolha. Tem vídeo aqui meu falando o que você deve fazer, ou seja, dou dicas aqui, porque eu sei que as pessoas não vão até o escritório, não vão até um advogado nesse momento, tá? Por outro lado, tem clientes que às vezes ele é vítima, mas ainda não sabe, porque chegou lá às vezes um WhatsApp mesmo da delegacia, de alguma delegacia especializada, falando para ele prestar o depoimento no dia tal, e a pessoa fica preocupadíssima e ela me contrata somente para ir lá, saber o que está acontecendo, para ficar tranquilo. Por outro lado, tem pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Então, e tá tudo bem. Então, depois vê aí qual vídeo, não cai esse lado na delegacia, se eu não me engano esse vídeo, vê lá porque vale bastante a pena. E se você ver, você fala que veio desse vídeo aqui, beleza? Então, assim, tudo que eu posso fazer para dar um conteúdo de qualidade, né, real, né, do dia a dia, para que ajude as pessoas, eu dou. Então, aquele vídeo é um, esse aqui é outro. Mas, gente, você não é obrigado a contratar em delegacia, tá? Só para vocês saberem, a contratação inicial em delegacia e tudo é até mais trabalhosa, tá, pra gente, no sentido prático. Mas ela é muito importante. Trabalhosa por quê? Porque eu realmente vou ter que me deslocar na delegacia, algo que é meio que de urgência naquele momento, não tem muito tempo de pensar, tá? É um prazo mais curto, mas que, dependendo de como é feito o trabalho, nem processo vai ter, nem denúncia vai ter, tá? Então, é importantíssimo. Quem faz muito bem isso, vocês devem saber, são os políticos. Cara, quando o político vai ser preso, você já vê lá com o advogado, qualquer coisinha ele tá com o advogado. Porque ele sabe que um advogado faz diferença. Então, assim, por mais que ninguém gosta, os políticos são criticados tudo, mas uma coisa, são muito inteligentes. Eles não são pegos de surpresa. Qualquer coisinha está lá com o advogado. E é muito comum as pessoas comuns, leigas, pessoas honestas, principalmente, elas não se preocuparem com isso. É aí que está a grande questão. Quando você chega em delegacia, o delegado, o escrivão, os agentes, eles, claro, estão ali para fazer um bom trabalho, mas eles estão desconfiando de você, ainda mais se você está ali como réu, como acusado. Então, eles não vão te ajudar, eles estão suspeitando de você, é realmente só advogado. Mas tudo bem. Então, olha lá outro vídeo que eu vou dar a dica, que eu dei a dica, eu não vou dar aqui de novo, tá? Então, aqui, qual o melhor momento? É importante na delegacia? É. Mas o momento que você é obrigatório é quando chega o mandato de citação, né? A denúncia do Ministério Público. Nesse caso, você não tem chance. Você é obrigado, tá, a fazer uma defesa. Porque se você não fizer, você vai se complicar demais.
Porque em delegacia pode realmente dar em nada. Isso é uma verdade, tá? Dificilmente isso acontece, você não pode contar com essa sorte, mas pode acontecer. Agora, de uma denúncia é totalmente diferente. Se você não se defende da melhor forma, gente, aí você realmente vai estar em prejuízo. E realmente tem advogado hoje que não atua na fase de delegacia, ele prefere atuar nessa fase processual, porque realmente é a fase que é mais necessário mesmo, né, a figura do advogado. O que acontece é que nesse momento, às vezes a estratégia de defesa é também acusar. Acusar como? Às vezes eu vou produzir provas contra a pessoa que está me acusando, por exemplo, caso de violência doméstica, tá? Ou um caso de crime fiscal, que eu preciso produzir provas para dizer que eu não cometi a sonegação fiscal, ou que teve um erro na investigação, ou teve uma nulidade, mas nem sempre a nulidade eu consigo simplesmente falar falando, ó, teve uma nulidade aqui, às vezes eu vou precisar de uma perícia técnica para provar o contrário, e às vezes eu não tenho tempo hábil para fazer o quanto antes. Claro, eu vou poder fazer depois, mas quanto antes eu fizer, melhor para o meu cliente. Então, às vezes eu não vou ter o tempo hábil, e às vezes em delegacia, eu falei, né, nesse caso de crime de sonegação fiscal, às vezes eu ia fazer com que o meu cliente, de fato, não tivesse nem processo. Tudo bem, é uma opção, sabe, da pessoa e não tem problema, tá? Mas, sendo bem sincero, o advogado em si, ele prefere pegar, inclusive, essa parte, tá? Porque realmente não é que é mais confortável, mas é a parte que a gente está mais preparado para lidar com o juiz, com o Ministério Público, tá? Porque na delegacia, né, os policiais, tudo, eles só vão fazer o procedimento padrão deles, tá? Inclusive, para muitas vezes a estratégia quando está na delegacia não é resolver em delegacia, tá? Não é que a gente vai resolver lá. É que às vezes a gente vai entrar com uma medida judicial para que não vá para frente. Então a gente, mesmo em delegacia, normalmente a solução vai ser levar para o judiciário, seja por meio de um habeas corpus, que você já deve ter ouvido falar, ou com outro tipo de medida para produzir provas, inclusive para mesmo colocar ali dentro do inquérito policial, não tem problema. Mas vocês vejam que a atividade de advocacia, né, do advogado, a gente tem um poder muito forte porque a gente pode ir para a justiça, né, virar algo totalmente fundamentado e o juiz ele vai conceder o que a gente pede, né, se estiver bem fundamentado, fazer sentido, tá? Então o juiz ele, vamos dizer assim, né, nem sempre ele está ali só para te acusar, às vezes a gente usa o juiz também para te ajudar. E não somente ele vai seguir só o processo que está contra você, às vezes a gente abre outro processo que vai interferir, que vai trancar o outro processo, que vai fazer com que ele extingua, que ele deixe de existir. Então, assim, tem diversas estratégias que a gente toma para tomar medidas que resolvam. E, normalmente, essas medidas são judiciais. Por isso que o advogado é importantíssimo. A gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, que se a gente saber usar as ferramentas que a gente tem, e, claro, a maioria, assim, 95% é por meio do judiciário. Às vezes a gente consegue questões privadas, né, de perícia e tudo, mas elas vão ser usadas dentro do processo. Então a finalidade dela vai acabar sendo processual. E eu não posso simplesmente chegar lá no inquérito policial e colocar, ó, tem tal coisa aqui, porque é brincar com a sorte. E outra, a função deles não é, vamos dizer assim, né, falar que não teve nada ou que teve. É um pouco inconclusivo. E mesmo falando, ó, não teve nada, o Ministério Público, a acusação, ele pode denunciar você, pode ter uma ação contra você. Então, assim, primeiro momento mais importante, delegacia, momento inicial. Mais optativo, tá? Agora, quando você tem uma ação contra você, né? Uma denúncia, uma mandado de citação, chegou lá o oficial de justiça na sua casa, você tem que se defender. E é muito importante que você se defenda o quanto antes. Por quê? O quanto antes que eu falo assim, porque a defesa não é simplesmente protocolar, ó, tá aqui a defesa. Não é só isso, é a estratégia. Então, assim, se chegou lá na sua casa, chegou para você, você tem que ligar na hora para o advogado para marcar, porque às vezes também a pessoa não vai conseguir te receber exatamente naquela hora, mas o que deveria ser é isso, você tem que tentar ao máximo encurtar o prazo para que o advogado tenha mais prazo para pensar, para fazer a melhor estratégia, para ter tempo de respiro, tá? Porque se ele fazer tudo de uma vez pode ser pior. Então essa é a minha recomendação, tá? O segundo momento é mais importante quando chega o mandado de citação. Outro momento também é muito comum, tá? Que nem eu falei, chegou o mandado de citação e você, cara, tinha um tempo curto ali, contratou o advogado que conseguiu. Um advogado indicado por alguém e tudo. E às vezes o advogado, por exemplo, é da área criminal, isso acontece aqui em muito escritório.
a gente substitui advogado. Chega um advogado da área criminal, beleza, o cara é especialista e tal, mas ele não é especialista em violência doméstica, que é um procedimento totalmente diferente do crime comum, tá? E às vezes não é, tudo bem, ele não precisa ser especialista, mas às vezes ele não se preocupou em estudar o caso. Ele foi levando, fez uma defesa ali mais simples, vai na audiência pensando que é uma audiência como postou experiência e tudo. Então, se você pega um advogado realmente, por mais que ele não seja especialista naquela área, mas que ele seja um pesquisador, cara, beleza. Mas você não vai saber, o grande problema é esse. Então, às vezes, no segundo momento, você, cara, eu preciso de advogado, mas você contratou rápido, qual o terceiro momento, que é muito importante? Você buscar, de fato, um advogado que seja especializado na área, ou um advogado que tenha um escritório com um núcleo que tenha mais pessoas envolvidas, ou que busque uma estratégia para cada caso. Então, assim, procure, né? Isso é muito comum. Se você não está satisfeito ou você está inseguro, não sabe qual é a estratégia, não sabe o que vai acontecer, beleza, você tem um advogado ali pelo menos para fazer a primeira resposta à acusação, que é a defesa prévia, enfim, independente do nome. Mas essa daí não é a melhor, não é o único momento de defesa, tá? Porque você vai ter toda uma estratégia depois, pensando em audiência, pensando nas alegações finais, ou até pensando em recurso, tá? Você fala, nossa, provavelmente que vou ser condenado, vou pensar em recurso, e vou pensar inclusive em recurso segundo grau e STJ, suposição, ou, não, vou fazer um habeas corpus e tudo. Então, assim, um advogado bom, um escritório bom, cara, ele vai tentar o máximo, tá? Tem outro escritório que vai falar assim, não, tá o prazo de defesa que a gente vai fazer a defesa. Poxa, mas estratégia e tudo. Porque, assim, são casos e casos, tá? Tem casos aqui no escritório que a melhor estratégia realmente é não fazer muita coisa, porque tem clientes que a gente absolve em primeiro grau. Isso acontece. Mas o Ministério Público recorre. Ou seja, eu tô com o meu cliente absolvido. Por que eu vou fazer um habeas corpus tentando uma possível nulidade, que eu vejo como tem uma tese fraca, né? Mas tem uma tese. Por que eu não vou fazer? Porque o meu cliente está como absolvido. Isso é muito bom. É melhor uma absolvição do que uma nulidade, tá? Isso já que o processo seguiu e foi absolvido. Agora, se eu estou no começo, eu quero que nem exista processo, porque se não existir processo, não tem crime. Então, assim, não, na verdade não teve nada, não tem desconfiança de nada. Então, cara, morreu ali, tudo foi arquivado em inquérito. Poxa, era uma besteira, nem crime foi. Agora, quando você tem uma absolvição, isso acontece aqui no escritório, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o máximo para fazer uma estratégia totalmente diferenciada. Então, eu não vou fazer habeas corpus, medida judicial, isso e aquilo. Eu vou buscar o quê? Cara, esse é bem difícil, tem que ter um sangue frio e uma estratégia diferenciada. Porque recorreu, às vezes eu vou também recorrer, pedindo algo a mais. Tá? Isso também faz parte da estratégia, tanto uma questão psicológica do julgador, quanto também por uma questão de posso conseguir algo melhor do que eu consegui em primeiro grau, né? Como também, às vezes, a gente não prepara o processo para vamos dizer assim, né? Para uma nulidade, mas a gente começa a fazer um pré-questionamento para subir, ou seja, vai que em segundo grau os desembargadores condenam o meu cliente. Então eu preparo esse processo, só que sem pedir a nulidade. Então tem toda uma estratégia que pode ser feita pensando também nos tribunais superiores, tá? E é claro, tem que ser feito com estratégia. Então, muito cuidado, busque realmente pessoas que vão pensar no seu caso como se ele fosse o único e vai buscar uma estratégia ali e que ele não vai simplesmente só responder o que tem para responder e falar, ó, se foi absolvido, ó, se foi condenado, pode fazer agora é recorrer, mas vamos ver. Não, aí se a gente realmente for condenado em primeiro grau, a gente tem que pensar em outras estratégias, até em nulidade. Por quê? E não nulidade só fazendo um recurso, um ponto lá, ó, tem uma nulidade. Não, a gente tem que buscar, inclusive, aí sim, habeas corpus, isso e aquilo, medida X e Y. Por quê? Porque aí a gente, peraí, a gente foi condenado. Vamos fazer o máximo aqui para ver o que pode reverter. Vou pegar aquela tese lá que eu não achava tão forte, mas vou ver uma forma. Enfim, entendeu? Então muda tudo. Então eu quero que você entenda que toda fase do processo é importante. Mas tem a primeira, delegacia, tá? Seria o ideal, mas não acontece. A segunda, o processo iniciou mesmo, processo penal. E a terceira, muitas vezes, é a substituição, que é o quê? Poxa, não contratei quem eu queria, quero substituir.
Isso vale tanto para quando você já tem ali a petição inicial, ou a denúncia, o processo penal, como também até em delegacia. Às vezes você contratou um advogado que você não queria, mas foi de urgência ali, né? Então, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, vai pensar, você tem que pensar, tá? Se você não está satisfeito ou você não sabe o que está acontecendo, você tem o direito de mudar. E normalmente o que acontece? Normalmente quem está no momento inicial e tudo, é aquele advogado que não é muito experiente, ele vai cobrar um preço bem camarada, tá? Então desconfie também, cara, sua vida, tá? Caso de violência doméstica, caso do crime que for, cara, é sua vida. Você vai confiar o seu caso, a sua vida, por um valor baixo, ou seja, poxa, esse cara simplesmente falou um valor que, poxa, é bom esse valor, mas a vantagem é que você, como você não gastou tanto, não investiu tanto, aí você ainda consegue investir depois. Mas assim, fica ligado, por quê? Porque normalmente também quem faz, quando você faz um investimento baixo, a pessoa vai fazer o máximo para trabalhar menos, isso é muito normal, tá? Então a pessoa vai fazer o máximo para quê? Poxa, vou fazer só o que é necessário aqui, poxa, nem vou fazer um habeas corpus por nada, né? E às vezes numa contratação normal, de um advogado já experiente, às vezes já está incluído, às vezes ele já faz, e as pessoas não vai querer fazer, porque é um valor tão baixo, e se ele for cobrar, ele vai ficar desmedido, porque às vezes, por exemplo, o habeas corpus vai ficar mais caro do que uma atuação dele, então, cara, ele também não quer cobrar o mesmo valor nem abaixo, então assim, ele não vai querer fazer, isso é muito comum, tá? Então fica ligado, tem todas essas questões aí, mas busque um advogado, tá? Nem que seja uma consulta jurídica para saber o que está acontecendo, então é um valor menor, mas pelo menos você vai ter saber o que está acontecendo, mas pense que é a sua vida, tá? Sua reputação. Então é isso, fica ligado,